Você sabia que para trabalhar em um time de programação você não necessariamente precisa saber programar? Existem muitas áreas que ficam ao redor do código, mas são extremamente necessárias para o funcionamento da empresa e tão bem remuneradas quanto os programadores. Quer saber mais? Chega aí! Fala aí, pessoal desenvolvedora, beleza? Aqui é o Gus quem fala, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre 5 áreas de programação que você não precisa saber programar necessariamente. E essas áreas estão aí em várias empresas, seja startup, seja empresa de médio porte, seja empresa grande, gigante. Essas áreas muitas das vezes estão presentes e prontas para serem conquistadas. E se você não sabe, se você tem o inglês dentro do seu repertório de idiomas, você pode ganhar até 60% mais trabalhando de casa para empresas do exterior. No curso 80/20 do professor Gabriel Becker, ele ensina exatamente o que você precisa saber para se comunicar. Como eu já disse em outros vídeos, você não precisa ser fluente, mas saber se comunicar de uma maneira que as pessoas te entendam e você entenda elas. O link do curso está aqui na descrição, é muito legal, ele tem um método muito dinâmico, onde ele remove totalmente o que não é necessário no inglês e foca naquilo que é necessário. Vale a pena conferir, o link está na descrição. E logo antes de ir para a primeira área, eu quero pedir um favor para você, que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, eu estou fazendo conteúdos para você, conteúdos que vão agregar no seu dia a dia como um profissional de tecnologia. E isso é algo que eu gosto muito de fazer, então clica aqui nos botões para dar aquela força para quem está iniciando no YouTube como eu. Vamos pro vídeo. A primeira área é o PO, conhecido também como Product Owner, ou em algumas outras empresas como Product Manager. O PO é aquela pessoa responsável pelo produto em si. Ela não precisa programar o código, mas ela faz a ponte de conexão entre os stakeholders, a empresa e o projeto e o produto que vai ser aplicado. Então o PO ele consegue enxergar de forma macro tudo aquilo que está sendo desenvolvido e o que também vai ser desenvolvido. Ele está atrás de benchmarks, está atrás de outras empresas, companhias que são parecidas, projetos que são parecidos, para tentar entender como está o mercado e aí criar os épicos, as histórias através de uma metodologia ágil normalmente. E aí utiliza-se alguns softwares para isso também. Então o PO é aquela pessoa que vai organizar o produto e o roadmap da empresa. O roadmap seria aquilo que a empresa vai desenvolver ao longo da sua jornada. E aí essa pessoa é responsável por escrever todas as histórias, detalhar bastante, explicar para o time de engenharia o que tem que ser feito, para o time de design também. Então normalmente ele faz wireframes e outras coisas assim. Mas ele deixa tudo preparado para quando for colocar a mão na massa, todo mundo está entendendo o que está acontecendo, todo mundo está entendendo para que serve aquilo e todo mundo está tranquilo ali para desenvolver. Um PO ele tem que ter comunicação excelente, porque justamente por falar com tanta gente, fazer a ponte com tanta gente, ele precisa saber se expressar e precisa ser claro naquilo que está acontecendo. Porque essa é a peça fundamental. Sem o PO ali no meio, a chance de a empresa ficar uma bagunça e ir para cada lado diferente e não ter sucesso ali na empreitada é muito grande. Então, as ferramentas que um PO normalmente usa são Jira, Trello, Asana, para fazer todo esse controle de tarefas, épicos, colocar as informações do que tem que ser desenvolvido, transformar ali em tarefas menores, maiores, seja lá o que for, histórias. Ele também pode usar o Bubble, o Balsamic ou similar ali para fazer wireframes, sem fidelidade mesmo. Wireframes do que a gente tem que desenvolver e passar isso para o designer. E também o Notion, alguma coisa similar para fazer toda a documentação de reuniões, fazer documentação dos syncs que tem com os times e tudo mais. Então, esse é o papel do PO, essa foi a primeira área. A segunda área é designer de UI ou designer de UX. Sim, são coisas diferentes. Aqui é 2 em 1. Vamos começar pelo de UI. A sigla UI significa User Interface, ou interface do usuário. Então, é o designer que trabalha mais focado ali em desenvolver os layouts, os mockups fiéis, né? Que vão ser desenvolvidos pelo time de front-end. Então, eles criam esses protótipos fiéis com todos os fluxos que foi passado pelo PO. Então, eles fazem reuniões, conversam bastante, o PO mostra os wireframes, explica, né, o que tem que ser feito, e aí o designer ele abre alguns dos softwares dele e começa a desenhar todos esses fluxos de maneira fiel, de maneira mais próxima possível do produto final que a gente quer alcançar. Os designers também são responsáveis por criar ou manter as bibliotecas de interface do usuário juntamente com o time de front-end. Então o designer ele cria componentes, o front-end programa, só que os dois têm que trabalhar junto ali para manter essa biblioteca e fazer com que ela cresça cada vez mais. Então as ferramentas mais comuns para um designer de UI hoje são Figma, Sketch ou similares para fazer a prototipação, Illustrator ou alguma coisa parecida para fazer ilustrações, SVG, ícones e outras ferramentas complementares como Google Fonts, da fonte para pegar fontes e outros lugares tipo Behance para você pegar inspiração e tudo mais. Agora vamos para a segunda parte do design, que é o design focado em UX. UX significa User Experience, ou experiência do usuário.
Então esse designer, ele não é muito focado ali no layout final, apesar de ele poder mexer também tranquilamente, mas ele é mais responsável por tentar entender como que seria o melhor fluxo para o cliente, onde deixa o cliente alegre, satisfeito, animado para continuar usando aquele produto. Então o designer de UX, ele é responsável por entender como que o cliente consegue passar por o fluxo que vai ser desenhado pelo UI da melhor maneira possível. E para conseguir essas informações, o designer de UX também tem que ter uma ótima comunicação, porque ele vai precisar conversar com clientes, com as pessoas da empresa, com vários outros tipos de stakeholders para entender justamente o que o cliente final precisa. Porque muitas das vezes a gente não sabe o que o cliente precisa, mas o próprio cliente vai dizer para a gente, através das entrevistas e diversas outras formas que os UX conseguem fazer. Então, o UI ele trabalha mais perto do front-end. Já o UX ele trabalha mais perto do PO, porque o PO ele precisa estar junto ali para conseguir encaixar os fluxos que têm que ser desenvolvidos junto com as histórias e tentar entender o roadmap melhor para não ficar também uma coisa muito grande e não ser capaz de desenvolver. Então os dois trabalham muito juntos ali para entender qual que é o equilíbrio ideal da entrega de valor versus a quantidade de entregas. E aí o UX trabalha sobre as features que já estão prontas, melhorando o que tem que ser melhorado e também nas features futuras que vão vir aí com o passar do tempo. As ferramentas mais comuns que os UX estão usando hoje em dia é Notion, alguma coisa similar para fazer a documentação das reuniões com o cliente, com o PO, com os outros stakeholders e tudo mais. E também outras ferramentas muito importantes, tipo LogRocket ou Hotjar, para conseguir ver as sessões, para conseguir ver os mapas de calor, onde os clientes estão clicando mais, para testar os fluxos. E também ferramentas como o Google Analytics ou HIP Analytics para fazer traqueamento de eventos, para fazer funis e entender se realmente estão passando pelo fluxo que foi criado e projetado para eles passarem. Você também não precisa programar, sabe para quê? Para clicar nesse botão de inscrição e o botão de like, porque os programadores do YouTube já fizeram a programação para você disso. Nossa, que piada ruim, meu Deus. Mas enfim, clica aí na inscrição, clica no like, ignora a piada. Esses conteúdos aqui são para você, então ajuda bastante quando você clica aí nos botões de interação do YouTube. Vamos continuar. A próxima área que eu quero comentar com você, que você não precisa necessariamente programar, é o QA, né? O Quality Assurance, ou garantia de qualidade. Existem empresas que optam por ter profissionais focados em garantia de qualidade. E às vezes essa empresa aloca um profissional por time ou um profissional a cada 2 times, aí vai do que ela preferir. Como dito antes, o QA ele precisa garantir a qualidade do produto através de testes de regressão. Então, para garantir a qualidade das features, você pode fazer isso de forma manual, o que pode ser muito custoso com o passar do tempo. Você pode utilizar ferramentas que executariam esses testes manuais de forma automática, aí você pode usar código ou não. E eu vou dar exemplos de algumas dessas ferramentas mais para frente. Mas basicamente, alguns tipos de teste que os QAs executam são teste end-to-end, onde você roda ali literalmente o sistema, teste de comparação de imagens para saber como é que tá algumas coisas, se mudou alguma coisa ou não, teste de comparação de APIs para saber as respostas, se as APIs estão funcionando tudo bem, teste de acessibilidade, e, enfim, são vários tipos de testes aí que a pessoa que garante a qualidade pode trabalhar em cima. E aí, como eu falei, você pode automatizar essas tarefas via código ou não. Eu fiz um vídeo, eu vou deixar bem aqui, sobre uma ferramenta revolucionária para testes end-to-end, onde você não precisa fazer uma linha de código. Então vale a pena conferir depois de você assistir esse vídeo aqui. O QA, ele pode trabalhar também muito perto do PO e dos times de desenvolvimento. Por que perto do PO? Porque ele vai entender desde cedo como que funcionam as regras, o que ele tem que testar, o que ele tem que entender para funcionar. Então é muito importante que uma pessoa que garanta a qualidade, obviamente, saiba das regras de negócio, para não fazer testes falhos, fazer testes que consigam passar, e trabalhe perto dos desenvolvedores para dar sempre feedback para eles. As ferramentas que o QA utiliza hoje em dia são várias, e entre elas são o Cypress ou Teste Café, para fazer as automações de testes, mas via código, ou então o Reflect ou o Ghost Inspector para fazer as automações de teste, só que sem código. Você pode também utilizar o Browser Stack para testar vários tipos de navegadores em diversos sistemas operacionais diferentes. Você pode utilizar o Percy para fazer a comparação de imagens, enfim, muitas outras ferramentas também, incluindo as ferramentas de acessibilidade. A quarta área aqui que você pode trabalhar com tecnologia que você não precisa programar é a área de Hunting, conhecida também como recrutador. Esse profissional trabalha muito perto ali da área de People and Culture, que é o antigo RH. A gente costuma chamar mais de People and Culture hoje em dia. E esta é uma das áreas mais importantes da empresa. Por quê? Porque sem ela você não consegue contratar mais ninguém, você não consegue achar nenhum outro talento, né? Então a pessoa que trabalha com recrutamento, ela não precisa saber programar. Com certeza não, mas ela tem que saber o que é uma linguagem de programação, quais são as linguagens de programação que ela está procurando profissionais, tem que saber pelo menos o básico, não programando, mas os conceitos dela, tem que saber um pouco sobre tecnologia e tá por dentro das áreas aí, né? Tá por dentro do que acontece. Porque como é que você vai contratar alguém se você não sabe nem o que é uma linguagem de programação? Então ela tem que estar por dentro do mercado e das linguagens que estão mais aquecidas ali para contratar as pessoas. Essa pessoa também tem que ser mestre em soft skills, porque ela vai analisar soft skills dos candidatos que vão entrar nas empresas. Então ela tem que saber muito bem sobre comunicação,
comunicação, sobre trabalhar em equipe, enfim, qualquer outra soft skill aí que seja requisitada no pipeline dela. E as ferramentas que um recrutador utiliza hoje em dia aí nas empresas de tecnologia são basicamente Greenhouse ou similar, para fazer toda a gestão ali das entrevistas, dos processos seletivos, para também conseguir fazer com que as pessoas que participam entrevistando sem ser ele coloquem as notas. É uma ferramenta bem completa, bem legal, vale a pena conferir aí se você quer trabalhar com a área de recrutamento. Bom, obviamente também o LinkedIn, AngelList e diversas outras plataformas aí onde você consegue, né, achar as pessoas, consegue conversar com as pessoas para tentar levar elas, encaminhar elas para um processo seletivo. E também ferramentas como Zoom, Meet, coisas similares para você conseguir de fato fazer reuniões com as pessoas, porque um recrutador ele vai conversar bastante aí com possíveis talentos que possam entrar na empresa. A quinta área para você trabalhar com tecnologia sem programar é a área de operations ou operações. É uma área fundamental para que a empresa, startup, corra de forma fluida e pouco falada no mercado, né? Mas é uma área assim sensacional para o sucesso de uma empresa e trabalha muito perto ali com o pessoal de People and Culture. Então a pessoa de operações ela resolve tudo que não é ali focado no pipeline principal, por exemplo, o produto em si, mas tudo que a empresa precisa para continuar se movendo, porque a empresa não é feita só de produto. Então ela trabalha para que a empresa seja produtiva e não tenha impedimentos. Então coisas de contrato com funcionários, pagamentos, reembolsos, viagens, conferências, tudo que os funcionários precisam, os colaboradores ali precisam receber, ou então tudo que a empresa precisa para funcionar sem que atrapalhe ali o fluxo principal dela, a pessoa de operações está por trás. Então, algumas das ferramentas que essa pessoa utiliza são o Deal para fazer pagamentos ou alguma ferramenta similar. Também o Greenhouse para conseguir ali gerenciar as pessoas da empresa e tudo mais. Excel, Google Spreadsheet, vários tipos de planilha, porque elas são muito necessárias para organizar e aí cada pessoa organiza da melhor maneira que preferir. Mas essa é uma área extremamente importante para as empresas funcionarem hoje em dia. E eu quero trazer aqui uma área bônus, a sexta área, que é a área de sales, ou área de vendas. Essa aí também está super forte e toda empresa precisa de vendas, né? Porque não adianta nada você fazer o produto mais bonito, mais funcional, onde realmente resolve o problema de todas as pessoas, se esse produto não chega até a pessoa. E quem melhor para fazer isso, se não as pessoas de vendas, né? Então essa é uma área extremamente aquecida também, que vale muito a pena aí para trabalhar na tecnologia sem programação. Então a pessoa que trabalha com vendas, ela precisa saber exatamente como o produto funciona, ela precisa ali mexer no produto, entender porque ela vai vender aquilo para as pessoas, ela vai fazer demonstrações, reuniões e vai explicar para as pessoas como que o produto funciona. E além disso tudo, essa pessoa vai fazer diversas ligações, mandar e-mails, entrar em contato, fazer prospecção de leads e tudo mais para conseguir trazer receita para a empresa através de clientes. E as ferramentas que uma pessoa de vendas usa bastante no dia a dia é o Airtable, Retool, Excel, alguma coisa parecida aí para gerenciar os dados e tudo mais, juntamente com o time de Ops, né, de operações. Também utiliza bastante o Google Calendar, alguma agenda ali para se manter organizado, porque ninguém merece perder reunião porque não teve organização dentro do calendário e perder aí um possível cliente, né, porque não colocou um invite corretamente lá. E agora me fala aí, quero ouvir de você. Você se identifica com uma dessas áreas? A empresa que você trabalha tem alguma dessas áreas aí que eu falei? Essas áreas dentro das startups estão tão aquecidas quanto programação, hein? Então comenta aqui, deixe seu feedback sobre esse vídeo e não se esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar para alguém aí que está querendo entrar nessa área de tecnologia, mas não está muito afim de programar, não tem problema, tem espaço para ela, tem espaço para todo mundo e eu te vejo numa próxima oportunidade, beleza? Até mais, hein? Falou!